agora o Carlos, né? E apesar do livro ser apresentado como a história da Menina dos Roxinóis, a viagem, né? Do livro, Viagem da Minha Terra, ser contado como a história das Meninas dos Roxinóis, com maior estudo e observação, nota-se que é a história do Carlos. Ele é o herói que o Garrett quer retratar, pois as características de pano de fundo, como a guerra civil, seu participante é Carlos. E é sobre Carlos que a gente conhece o passado, o presente, assim como as características individuais. Portanto, o primeiro instante que sua pessoa é destacada na obra é exatamente em sua ausência. E é sua ausência que molda os acontecimentos, assim como sua personalidade problemática. E essa personalidade problemática também é debatida entre a avó e o frade no início da história, no capítulo 24, que começa realmente onde começa a história do Carlos. E a história do livro começa com as viagens de Garrett, né? Tanto psicológicas quanto físicas de Lisboa a Santarém. Inicia a aparente dialética interna de Carlos entre a natureza e a sociedade, né, nesse capítulo. Espaço puro, ideal, sem mentiras ou hipocrisias, versus a ganância, corrupção, contaminação social. E embora o Carlos possa aparentar ser um personagem bem conciso nos seus valores, ele se transforma de o tempo todo, sabe? De uma situação para outra ele já tá mudando. Ele é totalmente previsível, seus instintos são muito maiores que a sua racionalidade. Ele também sente-se incompreendido em seus amores. Em torno de si existem tensões, seja ele com o Frei ou a questão de quem amar. E ele é muito irascível, mas muito fácil de perdoar. A vida de Carlos ela é completamente permeada por conflitos internos e externos e indecisões. Não sabe o que fazer, não sabe quem ama a avó, mas não quer revisitá-la, não sabe qual futuro quer seguir. Os contínuos rolos amorosos, as três irmãs e Joaninha ajudam a agravar os múltiplos sentimentos dele e seu nacionalismo mostra-se presente em sua ida à chamada da guerra. O conflito central que ele vive, no caso, é a busca pela integridade, enquanto muitas coisas o corrompem pelo caminho. Como seu amor por várias mulheres ao mesmo tempo, também seu apreço pelo dinheiro, pois, né, de outra forma, ele nem pensaria em ser agiota. Pode ser visto também como um homem puro, que os acontecimentos da vida vieram a corromper, estragar. Acho que não. E no protagonista acha-se então um largo escopo de valores de tendências morais, afetivo, perante os quais faz suas escolhas. E pendendo ora para a natureza, ora para o lado da sociedade. Ele briga com a sua dificuldade de tomar decisões perante certos acontecimentos. Não sabe como responder ao amor da prima, nem mesmo se a ama, pois muito havia mudado nos anos em que esteve fora. Para Carlos, o amor com a Joaninha simboliza o rumo ao novo, ao futuro, a estar mais próximo à sociedade, que é a mais próximo à natureza, que a sociedade não está compreendendo ele. Mas ele não consegue lidar com seu passado e presente juntos, então ele foge de Joaninha e também foge da Georgina para retornar à guerra. E essa fuga, ela acontece num local em Santarém, que é um local modificado por Garrett e estragado pelo baronato e pela falta de cuidados do Marquês do Pombal, que era o responsável no caso, né? Aí, dessa forma, o Carlos também se sente culpado, ele se sente uma falha dupla, tanto com a Georgina quanto para Joaninha, e seu individualismo é muito forte, seu egoísmo também, e não quer fazer nenhum tipo de exceções. E seu amor ama mesmo a si próprio. A evidência incontestável de tal fato é a rejeição de uma e de outra, quando essas se mostram contrários àquilo que ele está pensando. Aí em Carlos reside um outro drama. A sua relação conflituosa com o Frei Diniz, um simbolizando o passado, no caso o Frei Diniz, conservador monarquista, e o outro o futuro liberal, o Carlos, né? E aí, ao optar pelos liberais, ele encontra uma forte resistência no frade e esse faz com romper a sua relação com a sua avó.
E esse frade sentia culpa pelo amor que sentiu pela mãe do Carlos no passado. Por isso, teria sido a causa da morte da mãe e do pai. E dessa forma ele se arrependeu muito, doou todo o seu dinheiro e se ordenou um frade austero. E aí o Carlos vai, juntamente com o frade, trazer o romance e os sentimentos do livro e mostrar a história do progresso português. A metáfora de Dom Quixote e Sancho Panza serve para ilustrar o momento histórico, social e político do presente de Portugal. Simbolizando o passado no frade e o presente e futuro em Carlos e Carlos Barão, as condições do Vale de Santarém, numa sociedade já decadente, o Garrett ilustra sua obra. Nesse caminho, é o que ocorre, a metamorfose de Carlos Liberal para Carlos Barão, representando a vitória dos ideais materialistas sobre os ideais naturais, e nesse baronato que o Carlos se encontra, que ele encontra boa parte da sua dialética do seu personagem, e que pode ser visto como um herói tipicamente romântico. É nesse enredo que o Garrett vai demonstrar sua ideologia anticapitalista, liberal e crítica ao governo daquela época. Aí o segundo conflito inerente a esse relacionamento entre o futuro barão e o frade acontece em razão de Carlos achar que Frei matou seus pais e, ao mesmo tempo, ser culpado pelo frade de uma tragédia familiar que cegou a avó, por sua vez. Aí o que acaba gerando anos conflituosos entre os dois, até que Carlos sabe que frade é seu pai e sente-se paralisado perante o sentimento, assim. O descobrimento desse fato e o chamado da guerra acontecem concomitantemente, o que simboliza a ida à guerra, que Carlos prefere combater seu passado, até porque ele é o alter ego do Garrett e que deixa explícito suas questões contra frades reacionários. Ele prefere isso, brigar com o passado, do que fazer as pazes com ele. E terminamos mais um vídeo. Fazia tempo que eu não fazia nada. E é isso. Continue no canal, aquela coisa. Vai ficar aqui se inscrevam. A Mamãe Comédia no Insta. Fique em casa. Fuck Bolsonaro. É isso aí.